Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não pode perder, né? Graça e paz, boa noite a todos que ainda não vi hoje. Feliz por estar aqui mais uma vez, compartilhando da graça e do amor de Deus e celebrando ao Senhor através de canções, né? Que é algo que eu gosto muito. Sei fazer pouco, mas gosto muito. E quando eu entrei aqui hoje, que eu olhei ali para aquele painel, eu gostei muito do texto, inclusive um pouquinho a ver do que eu quero falar essa noite, porque diz sobre não se entristecer, né? Portanto, não... Vamos ler juntos? 3, 2, 1. Portanto, não vos... Porque a alegria do Senhor é a nossa... Tem gente que entende que a alegria do Senhor nos faz forte, né? Não, é a sua força que alegra o Senhor. É se manter firme, constante, sempre abundante. E isso alegra demais o coração do Senhor. E como consequência disso, você continua ficando forte. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 2. Vamos falar um pouquinho de adoração para além das canções. Adoração que se reflete e se revela nas nossas ações como cristãos, como pessoas e seguidores do Jesus de Nazaré, do Cristo. Seguidores do nosso Salvador. Pessoas que adoram a Deus com a sua vida e com as suas atitudes. Filipenses capítulo 2. Carta aos Filipenses é tida como uma carta da alegria. O mais interessante dessa carta é que dizem que Paulo escreveu estando em prisões. Então, como alguém consegue, estando preso, escrever uma carta que transmite e incentiva a comunidade de fé de Filipos a viver uma vida de alegria para além, independente das circunstâncias? É o convite do apóstolo Paulo. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Eu quero que você substitua essa palavra sentimento, porque nós somos tentados a pensar sentimento na categoria de emoção. Mas substitua essa palavra por maturidade, mentalidade. Algumas traduções são assim, mas a maioria é sentimento. Então, de sorte que haja em vós a mesma maturidade, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. E que pensamento é esse? Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Façam todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que eu seja oferecido por sacrifício e libação, a serviço da vossa fé, folgo ou me alegro e regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Convite de Paulo para que a comunidade de fé pensem de maneira plena, como cristãos, conscientes da sua vocação aqui na terra, que tenham unidade, não tem a ver com unanimidade, todos podem pensar diferentes, porém, cientes de que o caminho é o mesmo. Ele nos convida a ter o mesmo pensamento, a mesma mentalidade, o sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não quis assumir o lugar de Deus, mas assume a forma de servo, e no meio de uma geração corrupta, orgulhosa e soberba, isso não pode estar no nosso meio, porque o caminho, na verdade, é descendo e não subindo. O Deus que se revela como homem não pode nos conduzir, não vai nos conduzir a um caminho que, como homens, queiramos assumir o lugar de Deus. Nos convida à alegria, e eu consigo pensar em 3 aspectos a partir desse texto, que pode servir de direção para essa vida de adoração em comunidade, essa vida de corpo de Cristo. E o primeiro ponto que eu destaco desse texto de Paulo é que nós precisamos aprender a servir uns aos outros em amor. Primeiro aspecto que eu quero que você guarde no coração: nós somos convidados a servir em amor. E nós olhamos isso e percebemos na vida ministerial de Jesus Cristo aqui na terra. Um amor que não está condicionado àquilo que o outro pode fazer. Nós poderíamos extrair diversos exemplos dessas ações do próprio Cristo aqui na terra. Uma vida de serviço em amor ao próximo. Uma vida de serviço, de cuidado com o próximo. Adorar a Deus servindo ao outro. Adorar a Deus servindo ao outro, ao irmão, ao próximo. Nós temos alguns aspectos da vida de Jesus aqui na terra que são muito interessantes, como por exemplo, na ceia, a última ceia, quando ele molha o pão e entrega a quem? Judas. Está todo mundo reunido, ele identifica o traidor, pega o pão, parte, molha no cálice e entrega a Judas. É interessante que essa atitude de Jesus, para aquele povo ali, daquela região, daquele contexto, você só entregava um pão molhado no vinho para aquela pessoa que fosse considerado o seu melhor amigo. Então, quando Jesus molha o pão e entrega a Judas, o traidor, ele está chamando Judas para perto, a despeito da traição. No mesmo cenário, ou melhor, em outro cenário, quando Judas chega para entregar Jesus e o beija, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Judas e diz assim: a que viestes, amigo? É uma vida que está sendo desenvolvida em serviço ao outro. Lembra quando Pedro tira a espada e corta a orelha daquele auxiliar do sacerdote? E Jesus pega a orelha e cola. Talvez você não saiba, mas em Levítico vai dizer que a pessoa que está indicada para o sacerdócio, ela tem que ter a orelha direita preservada. O que Pedro está fazendo? Ele está interrompendo o ministério de um jovem. E Jesus está dizendo: não é assim, Pedro. Toma a orelha no chão, limpa. Ele tinha essa habilidade de cuspir nas coisas e colar e fazer, né? Então Jesus tem uma vida, mesmo sendo Deus e se submetendo à vontade do Pai,
tornando-se homem, imagem e semelhança de homem, Jesus ensina aos seus discípulos, que inclusive somos nós por extensão, a viver uma vida de serviço ao próximo em amor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu vou ler aqui, viu? Aleluia. E eu que pensava que ela só cuidava do slide. Eu gosto de chegar cedo na igreja, viu? Mesmo que seja visitante. Primeiro porque tem a possibilidade de tomar um café com biscoito. Que foi o que aconteceu. Manhã, só para os íntimos. Que bênção, viu? Sabe por que eu gosto de igreja com copa? Meu ministério pastoral foi desenvolvido em um ambiente de igreja em que tinha assim uma copa, viu? E eu estava conversando com Luciana e lembrando, na época, que as pessoas chegavam antes, né, algumas mulheres, até homens também, faziam o café, deixavam o biscoito na mesa. A igreja era no primeiro andar. E eu lembro de 2 jovens, um chamado Adriano, que foi inclusive que veio comigo da outra vez, e um outro jovem chamado Anderson. E tempos depois, esse jovem testemunhou que tinha dias que o único café que ele tomava era aquele quando ele chegava na igreja. Tinha dias que era aquele café que salvava a noite dele. Não era palavra, não era música bem cantada, não era oração de fogo e poder, era o café que o ensinou a viver em comunidade. Então preste atenção, querido. Nesse ambiente de convivência, a nossa espiritualidade não pode ser algo transcendental e sobrenatural. A nossa espiritualidade tem que se revelar no chão da vida e na comunidade de fé, onde pessoas servem uns aos outros. Romanos 12, 10. Eu acho que é esse. Se não for, a senhora me ajuda. Viu? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. O que é amor fraternal? É exatamente o que você faria pelo seu filho, você faz por uma pessoa que você não conhece. É Deus olhando para a terra, olhando para você e para mim, não vendo possibilidade nenhuma, qualidade nenhuma, benefício nenhum, um investimento sem nenhum tipo de possibilidade de dar certo, e ele diz assim: vou investir. Vou enviar meu filho. Então nós precisamos desenvolver esse serviço em amor ao próximo. Quando você faz algo, tanto nesse ambiente quanto para fora, você não faz necessariamente para Deus, porque Deus não é servido de mãos humanas. Você faz movido pelo amor que Ele colocou em você por meio do Espírito para abençoar outros. Então, quando eu leio a carta aos Filipenses, eu penso que a gente precisa cada dia desenvolver esse serviço de amor ao próximo. Segundo ponto, nós precisamos desenvolver o comportamento de exortar uns aos outros. Vamos para Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 3, perdão. Servindo em amor, exortando uns aos outros. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Aleluia. Vou aqui de novo. Aqui eu gostei, está mais cômodo. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Não tem erro. Hebreus fica entre Gênesis e Apocalipse. Não tem como errar. Hebreus capítulo 3. E aí? Aleluia. Oi? 3. Hebreus 3, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, para se separar do Deus vivo. 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quando a Bíblia fala sobre exortação,
não tem a ver com disciplinar necessariamente, mas a palavra ali pode ser entendida como incentivar, confortar, encorajar. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é: olha, encorajem uns aos outros, animem uns aos outros, seja a palavra de ânimo para o seu irmão. Se deu vontade de ligar, de mandar um texto, de mandar um áudio, de visitar, mas será que é de Deus? Na dúvida, faça. Porque você pode estar abençoando a vida de outra pessoa em circunstâncias bem adversas. E qual o intuito, qual o propósito da exortação mútua, do incentivo mútuo, do ânimo, do conforto? É para que ninguém se desvie. É para que ninguém se afaste. Pastoreávamos uma igreja em Itapuã. E eu lembro que um dos membros, uma mulher, ela engravidou e depois de um tempo perdeu o bebê. E eu fiquei muito angustiado por ter uma relação de amizade para além do aspecto de pastoreio com essa pessoa, com esse casal. E eu fui orar. E eu fiquei tão angustiado que eu não... Muito obrigado. Que eu não me senti bem nem para ligar. E fui orar por ela. E uma semana depois eu resolvi entrar em contato. E o que eu ouvi daquela mulher foi o seguinte: pastor, eu queria mesmo é que o senhor tivesse vindo aqui e me dado um abraço, só isso. E aquela fala me marcou. Porque nem sempre, e eu não estou dizendo que você não deve orar pelo seu irmão. Eu estou dizendo que nem sempre a oração é o que a pessoa precisa naquele momento. Às vezes o que ela precisa é uma palavra de ânimo. Porque tem dia que você acorda com uma fé, que se te colocarem no cemitério, você ressuscita todo mundo. Mas tem dia que você acorda, que parece que você está no cemitério, de tão desanimado. E isso não é nada de anormal. Isso é totalmente natural para o ser humano. Se você se sente assim, é porque você faz parte da equipe dos normais. E que Jesus gosta, que Jesus alcançou. Mas nesse movimento de comunidade de fé, de igreja, preciso praticarmos alguns exercícios, e um deles é esse encorajamento mútuo. Animar o outro. Uma palavra de ânimo, uma oração. Um Deus te abençoe. Não vai dar certo, ou então não vai dar, mas estamos juntos. Mas já deu errado 10 vezes, tenta a 11ª então. Então que haja em cada um de nós esse anseio por exortarmos uns aos outros, para que ninguém se perca, querido. É o que a Bíblia está dizendo, exortem-se. E é para exortar quando? No dia chamado hoje. Amanhã não, é hoje. Quando amanhã for hoje, é hoje de novo. Confortem uns aos outros, consolem uns aos outros, animem uns aos outros. Quem está desanimado, quem está abatido, dê uma palavra de fé. Seja como Jesus, que interferiu de forma positiva na vida de outras pessoas. A Bíblia é marcada por histórias entre antes e depois de Jesus passar por aquele caminho. Você tem a viúva de Naim, o gadareno, o próprio Pedro, a sogra, o próprio Paulo, coxos, leprosos, pessoas que foram impactadas pela vida do nosso mestre. Então exortem uns aos outros, animem uns aos outros. Nós estamos vivendo ainda momentos difíceis,
notícias que estão sendo especuladas para o ano que vem, de coisas que podem acontecer e se forem liberadas, infelizmente a expectativa não é muito boa. Então nós precisamos, para que não hajam perdas no nosso meio, que exortemos uns aos outros. Primeiro, sirva em amor, esteja disponível para ajudar. Segundo, anime. Às vezes você não tem o recurso que a pessoa precisa, mas você tem a palavra do ânimo. Você tem a palavra de ânimo. Você tem o aperto de mão e o abraço que vai mudar, que vai motivar aquela pessoa a continuar. Então assuma esse papel. E terceiro, que a gente aprenda a celebrar. E aqui eu fico feliz, porque é exatamente a chamada ali do texto de Neemias. Celebrem, alegrem-se. O próprio Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, vai dizer, olha, alegrem-se. Outra vez eu vos digo, alegrem-se. Alegrem. Jesus em João diz, eu deixo a minha alegria para que vocês não fiquem angustiados. O texto de Neemias diz, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aprenda a celebrar as coisas mínimas da vida. Aprenda a celebrar as conquistas, mesmo que sejam pequenas. Porque são de pequenas alegrias que a gente vai conduzindo a nossa história. Aprenda a celebrar a vida no corpo de Cristo. Celebre a vida no corpo como comunidade de fé. É a minha tia que chegou ali? É ela mesmo. Que você aprenda a celebrar sempre, sempre. Mesmo que o momento, mesmo que a situação não esteja favorável, encontre alegria. Porque sem alegria no coração, sem ânimo, não é possível. Então comece a identificar as pequenas conquistas na sua vida. E não só na sua, mas da vida em comunidade. Celebre a vida no corpo. Celebre a sua história. Celebre a sua família. Celebre o seu casamento. Ah, pastor, mas minha mulher não é o que eu esperava. E será que você é o que ela esperava? Celebre. Traga para o visível aquilo que é invisível. Ah, mas meu filho é um problema sério. De repente a culpa é dos pais, né? Celebre. Celebre a saúde. Celebre a capacidade de fazer. Mas celebre também o dom da incapacidade. Porque Deus nos fez limitados para que a gente aprenda também a se aproximar dos outros. Por que é que você acha que Deus colocou coceira nas costas, meu irmão? Não é para você esfregar na quina da parede, é para você pedir ao irmão que coce. É princípio de unidade. Toda vez que você tiver dificuldade de relacionamento, senta na frente de um aquário, cheio de peixe, e fica olhando. Gosto desse conselho. Crise existencial, crise de relacionamento, não consigo conviver com as pessoas, senta na frente de um aquário cheio de peixe. Você vai perceber que tem aquele peixe que parece pastor Coriolando, que não para quieto no aquário. Mas tem aquele que é assim, ó. Mas todo mundo aprende a viver em comunidade. Porque não é sobre aquilo que você pode fazer, é sobre aquilo que Ele já fez por nós. E nos transformou como igreja e corpo de Cristo. Por isso celebre a unidade do corpo. A unidade não é feita porque você pensa igualmente ou semelhante a mim. A unidade é feita porque você tem o mesmo Espírito em você que está em mim. E esse Espírito rompe com as barreiras. Por isso celebre a vida. Celebre o fato de você fazer parte de uma comunidade de fé. De você ter alimento,
em tempos muito, muito difíceis. Muito difíceis para algumas pessoas. Então celebre, alegrem-se. Permita que o Espírito gere essa alegria no seu coração. Aprenda a servir em amor. Exortem uns aos outros, confortem uns aos outros, para que ninguém se perca. E, acima de tudo, celebrem a vida no corpo de Cristo. Porque você é parte desse corpo. Sozinho você não é igreja, você é parte dela. Igreja é a comunidade de fé, daquelas pessoas que estavam arrebentadas na vida, mas mergulharam no sangue do Cordeiro e foram redimidas. E hoje em Cristo já são aquilo que deveriam ser. Fé não é sobre aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que você vai revelar que já está garantido em Cristo Jesus para você. Então traga de fato para aquilo que é visível, tudo aquilo que já foi conquistado na cruz. O ser humano, a imagem e semelhança do Cristo. Amém? Servindo em amor, exortando uns aos outros e, acima de tudo, celebrando a vida no corpo. Quero que você guarde esses três. Tem gente que pega com ponto, né? Esses 3 pontos. Se você é dos pontos, esses 3 pontos. Se você é do tópico, esses 3 tópicos. E se você só pega no ar, igual a mim, pronto. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando fizer algo, faça com todo ânimo. Olha o que a Bíblia diz: não façam com murmuração nem contenda. Façam com amor. Na dúvida, olhe para Jesus, que sendo Deus, assumiu a forma humana e desceu. A coisa é tão boa, é tão bom ser gente, é tão bom ser gente, tão bom ser gente, que Deus resolveu virar um. Olha que bacana. E tem gente querendo virar Deus. E o caminho é descida. Para que a gente encontre nos outros, na maioria das vezes, aquilo que nos falta. Amém? Quero orar com você. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado porque, de fato, Pai, quando estamos fortes, constantes, quando somos pessoas que caminham de fé em fé, essa é a sua alegria em nós. E como consequência, a alegria que o Senhor tem em nós nos dá força. Que o Senhor nos ajude a servir uns aos outros, Pai, compreendendo que tem que ser feito em amor, serviço pelo outro. Que o Senhor nos ajude a aprender a exortar uns aos outros, Pai, confortar, incentivar, animar o outro no dia que é hoje, para que ninguém se perca no meio da adversidade. Para que no meio da tristeza, do desespero, encontremos nas palavras dos nossos irmãos ânimo para continuar. No meio de uma geração que a tua palavra vai dizer que é má, corrompida, e nós somos convidados a resplandecer como astros, pessoas que chegam e rompem com a escuridão, pessoas que entram no ambiente e rompem com as trevas, pessoas que levam luz, que levam esperança, que levam ânimo, renovo, salvação. E que, acima de tudo, a gente enxergue em nossa vida e na vida da comunidade de fé possibilidades de celebração, alegria, mesmo no cansaço, mesmo nas derrotas, que a gente tenha essa capacidade em Ti, porque isso não vem de nós, de celebrar principalmente as pequenas conquistas, Pai. Às vezes estamos tão focados em coisas grandes, e o Senhor tem nos abençoado naquilo que é o suficiente. Muitas vezes não é o dinheiro que sobra, mas é o dinheiro que supre. O salmista disse que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele não disse que o pão sobraria, ele disse que não faltaria. E eu creio na tua palavra. Por isso, Pai, ministra aos nossos corações e que o teu Espírito nos ajude cada dia a lembrar da tua palavra
para que a gente possa ser, de fato, cartas vivas, escritas para esse mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.